Como poderia explicar a Marjorie que ele não deveria estar ali, vivo, livre? Que o fato de ele ter nascido, de não estar em alguma cela de cadeia em algum lugar, não decorria de um enorme esforço próprio, não de trabalho árduo, nem da crença no sonho americano, mas de mero acaso. Eu li O Caminho de Casa. O livro O Caminho de Casa foi escrito por Yaa-Gyasi e publicado em 2016. A Gyasi é uma jovem autora nascida em Gana, mas criada nos Estados Unidos. E nessa obra, ela desenvolve uma narrativa bastante ambiciosa. Ela conta mais de 2 séculos de história, focando em personagens negros de Gana que sofreram com o processo de colonização, escravidão, marginalização e que ainda hoje procuram seu espaço no mundo moderno. Os capítulos eles são episódicos, quase como se fossem contos, e cobrem 7 gerações de uma mesma família. A história inicia por volta de 1750 na Costa do Ouro. Costa do Ouro era como era chamado o território de Gana, que atualmente é um país da África Ocidental. Nós acompanhamos a história de Éfia, a Bela, que se casa com um homem inglês traficante de escravos. Era comum naquele tempo os colonizadores casarem com mulheres em África, mesmo já possuindo esposas na Europa. A Éfia vai ter um filho chamado Quay, que vai estudar na Inglaterra e se tornar escrituário em um castelo, controlando a comercialização de escravos. Ou, como nos diz o narrador, fingindo que os números que ele registra não representam pessoas sendo compradas e vendidas. O Quay vai ter um filho chamado James, que vai abandonar a riqueza da família e ir para uma aldeia no interior para viver ao lado da mulher que ele ama. O James vai ter uma filha chamada Abena, que vai fugir dessa aldeia e buscar refúgio junto a missionários cristãos. A Abena vai ter uma filha chamada Aqua, que simplesmente vai enlouquecer com o peso da sua história, a história dos seus ancestrais. A Aqua vai ter um filho chamado Iol, que se torna professor e escreve sobre a urgência de se reconquistar a Costa do Ouro, construir um país que não sirva mais aos interesses dos homens brancos. E o Iol, finalmente, vai ter uma filha chamada Marjorie, que vai estudar literatura africana. Além de toda essa linha narrativa, nós temos uma outra história transcorrendo em paralelo, porque a Éfia, a Bela, o primeiro nome que eu citei, tinha uma irmã chamada Eze, que é sequestrada, escravizada e mandada para os Estados Unidos. Seus descendentes vão trabalhar em fazendas de algodão, minas de carvão, vão acompanhar os acontecimentos da guerra civil do país, migrar para o norte em busca de melhores condições de vida, ver o surgimento do jazz, do ativismo negro, da luta pelo fim da segregação. E vão perceber que mesmo depois da abolição, muitos anos depois, na verdade, ser negro ainda é a pior coisa que você pode ser nos Estados Unidos. Muitas vezes sobreviver é fruto de mero acaso. Outra ideia bastante presente no livro é a ideia de ancestralidade. Quando um homem e uma mulher se casam, por exemplo, eles mesclam as suas histórias. Os filhos herdam dos pais as suas maldições, ou cicatrizes, como diz um personagem do livro. O mal gera o mal, ele cresce, se transforma. Nasce pequeno, limitado, mas poucas gerações depois já é gigantesco, incontrolável, o mal do mundo. Para a autora, é assim com a escravidão, porque a escravidão, de fato, já existia em África antes da colonização, né? Mas com os homens brancos, ela atinge um novo patamar, uma nova escala. Países são literalmente construídos, sociedades inteiras estruturadas sobre o sangue e suor da África negra. Esse livro ele é muito bem sucedido ao mostrar que nós somos um pequeno ponto em uma cadeia maior de acontecimentos. A vulnerabilidade social, a situação da população carcerária, a marginalização da população negra são resultados diretos da escravidão. Porém,
Se não dá para escapar dessa história pregressa, é possível sim ocupar um espaço que foi conquistado por direito. Estar vivo significa que outras pessoas antes de nós foram fortes, resilientes, tornaram o futuro possível. E esse livro também fala sobre isso, sobre o resgate dessa ancestralidade, desse orgulho, encontrar o caminho de casa, como diz a Marjorie, né, uma das personagens, ao mergulhar no mar de Gana, de mãos dadas com a sua avó. Eu gostei dessa leitura, eu acho que todos os temas abordados aqui são relevantes, são necessários, mas ao mesmo tempo a escolha, né, de estruturar a obra em capítulos curtos, episódicos, me deixou com uma certa impressão de superficialidade. É sempre muito complicado a gente criticar obras que nós percebemos que tem um peso muito grande, né? Uma importância que extrapola a literatura, e eu acho que é o que acontece aqui. Mas para minha experiência de leitura, eu gostaria de ter visto algumas histórias de forma mais aprofundada. Nenhum personagem chamou realmente a minha atenção, é como se eles não tivessem tempo para serem de fato desenvolvidos. Mas ainda assim eu recomendo a leitura, não se tornou meu livro favorito, mas eu acho que as reflexões que ele provoca têm uma importância tremenda. Eu li esse livro no Kindle, né? Por isso que eu não tô segurando ele aqui para mostrar para vocês. Eu vou deixar uma fotinho da capa do livro para vocês darem uma olhada. Se vocês já leram O Caminho de Casa, me contem como é que foi, o que vocês acharam da leitura, o que vocês absorveram dessa história. Grande beijo para todo mundo e até mais.